Olá pessoal, vamos continuando com a série sobre os poetas pré-islâmicos. Neste vídeo eu quero falar sobre o poeta Al-Shanfara, né? Que é considerado um poeta marginal. Tá? Antes, porém, para entendermos o contexto sobre a vida do poeta Al-Shanfara, eu quero relembrar que todos os poetas que fazem parte do chamado poema suspenso, o Al-Mu'allaqat, demonstram um sentimento de lealdade profunda à sua tribo. E isso inclui em vingar-se do sangue dos parentes quando quando são derramados, né? Quando esse sangue é derramado, então existe esse código, né, de vingar-se o sangue derramado, né, de algum familiar, de alguém da tribo. Porém, havia alguns indivíduos que, por algum motivo que maculasse a tribo, seja por um comportamento criminoso ou aviltante, eles acabavam sendo desligados, né, expulsos da tribo, perdendo então os vínculos familiares, os vínculos tribais. Esses indivíduos, eles passavam a viver à margem das sociedades, né, das sociedades tribais, pois já não compartilhavam dos mesmos princípios da tribo. E o poeta Shanfara era um desses homens, chamados de Suluk, que traduzido significa mendigo. No entanto, é uma tradução que não é muito assertiva, tá? O termo Suluk, ele está mais para aquele que não tem tribo, né? Para aquele que vive à margem da sociedade tribal, né? Então, os Suluques, eles eram homens que não tinham tribo e por isso eles vagavam pelo deserto na busca de hospitalidade de tribos estrangeiras ou, em alguns casos, viviam de pilhagem, de roubo, né? Seja como for, homens como o poeta Shanfara podem ser considerados verdadeiros heróis, né? Afinal, se viver protegido pela segurança da tribo já não era fácil, né? Seja contra as tribos inimigas ou pela inhospitalidade do ambiente natural, né? Pelos desafios de se viver no deserto, para um indivíduo como o poeta Shanfara, viver sem a proteção da tribo, do seu clã familiar e tendo que arcar sozinho com a ameaça das outras tribos, né, enfrentando a vingança dos seus inimigos, era algo assim praticamente quase que sobre-humano, né? Isso sem contar com os extremos desafios de sobreviver às intempéries do ambiente selvagem do deserto, né? De ter que disputar, por exemplo, o escasso alimento com animais selvagens como o chacal, o leopardo ou a hiena, entre outros. Como o poeta Shanfara, ele era um Suluk, ele então não poderia estar entre os 10 maiores poetas que fazem parte do cânone, que entraram nos chamados poemas suspensos, né? Eu já mostrei essa edição da editora Record, né? Com a tradução e as notas do Alberto Mussa. Então essa é uma coletânea desses 10 poetas que fazem parte do cânone da poesia pré-islâmica e fazem parte então dos 10 poemas suspensos, né? Seria um poema de cada poeta aqui. Só que, além dos 10 poetas, essa edição inclui o poeta Shanfara, né? Como se fosse um poeta a mais. Ele não entra como parte desse cânone, como parte dos 10 poemas suspensos, mas ele acaba entrando nessa tradução, nessa edição. Tá? E hoje eu vou falar um pouco então do poeta Shanfara unicamente. No vídeo anterior eu falei de alguns poetas do cânone, né? Al-Asha, o Tarafa,
o Imru al-Qais, além de mais algum outro que eu não me lembro. Mas hoje esse vídeo é só sobre o Shamfara, né? Essa daqui é uma outra edição, né, da editora Tabla. É uma edição recente, unicamente do poeta Shamfara. E eu já quero parabenizar a editora Tabla por essa magnífica edição, essa belíssima edição, com a tradução do poeta, tradutor, editor, o Michel Sleiman, a tradução é dele. Esse volume, essa edição é belíssima. A arte gráfica dela, toda a parte gráfica, né? Com desenhos e com a tradução do Michel Sleiman e também com o original em árabe, né? Também, assim como essa edição foi uma tradução do Alberto Mussa diretamente do árabe, aqui também o Michel Sleiman fez a tradução diretamente do árabe para o português, né? Então essa edição aqui é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha coleção. E a tradução do poema aqui do Shamfara é o mesmo poema que está aqui nessa edição, né? O poema dos árabes, tá? Então são duas traduções de um poema chamado Poema dos Árabes, que é o poema mais conhecido do Shamfara, tá? Mas vamos lá. Então, explicando como o poeta Shamfara era um suluk, ele era um fora da lei, ele não poderia estar dentro do cânone dos 10 maiores poetas que fazem parte, então, desses poemas suspensos, tá? E o Shamfara, ele pode ser visto como o arquétipo do fora da lei, ou, para muitos, né, do anti-herói, da qual eu não concordo, eu tenho aí as minhas dúvidas em chamá-lo de anti-herói, tá? Afinal, ele se colocou como um crítico feroz das hipocrisias da sociedade tribal do seu tempo, né? Shamfara é um poeta quase que lendário, tá? Que é mais conhecido pelo seu célebre poema Lambiayat al-Arabi, é o poema dos árabes. O seu nome completo, ao que consta, seria Thabit ibn Malik ou Thabit ibn Aus. Porém, ele é mais conhecido pelo apelido Shamfara. Shamfara, então, é um apelido que significa aquele que tem lábios grossos. Tá? Eu também já ouvi uma tradução mais ou menos assim, aquele que tem lábios grandes. Seja como for, Shamfara então é um apelido, né? Pouco se sabe sobre o poeta, né? E o que se sabe é através dos seus poemas que, vindo de uma tradição oral, foram passados então de geração em geração, para só algumas centenas de anos depois serem registradas na forma escrita. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo inclusive, falando sobre a tradição, né, os poetas pré-islâmicos, eu falo sobre essa questão da escrita e da tradição oral. Então, ao que parece, o Shamfara pertencia à tribo iemenita, né, ele do Iêmen, essa tribo chamada Al-Azd, provavelmente pertencente ao clã Al-Khazraj. E, às vezes, considerado como um Agribat al-Arab, né? Seria mais ou menos com corvos árabes, que é um termo usado para se referir aos árabes que nasceram de mães africanas, tá? Porém, isso também é contestado. A expulsão da tribo
segundo a história mais difundida, é por causa de uma injustiça que o Xanfara sofreu. Tudo começou quando ele, ainda muito criança, muito menino, foi levado cativo, foi sequestrado por alguns homens da tribo Fam, que era uma tribo inimiga da tribo de Yazd, que é a tribo de origem do Xanfara, né? Então ele foi raptado por alguns homens da tribo Fam, que estava sempre em conflito, né, com a tribo de Yazd, na qual Xanfara pertencia. E tempos depois, o clã dos Salaman ibn Mufrij, da tribo de Yazd, capturou um indivíduo da tribo dos Fam. Então, com isso aconteceu uma negociação, uma troca de reféns, né? E Xanfara estava no meio desses reféns, no meio dessa negociação. O problema é que, depois da troca, o Xanfara não foi devolvido para o seu clã familiar de origem, mas ficou e cresceu com o clã familiar dos Salaman, ou Salaman, né? Então ele cresceu nesse clã, que era um clã diferente do clã de origem, da família dele. Ele cresceu no clã dos Salaman, acreditando ser parte desse grupo familiar. Até que certo dia se aproximou de uma moça que ele acreditava ser a sua irmã e pediu para que ela lavasse os seus cabelos, né? E em resposta a moça lhe deu uma bofetada e disse que ela não era sua irmã. Diante disso, o poeta foi procurar explicações do homem, né, que ele acreditava ser o seu pai. E foi assim que Xanfara ficou sabendo de toda a verdade. Sim, ele era da tribo de Yazd, porém o seu clã familiar era a sua origem era de outro clã familiar, né? O Xanfara, então, era do clã dos Al-Awas ibn al-Harsh. Diante dessa revelação, o poeta se revolta por não ter sido reintegrado ao seu verdadeiro clã. Ao contrário, ele foi tratado como servo em sua própria tribo, né? Num clã diferente, mas dentro da tribo. Ele foi tratado como um servo e então ele decide se vingar matando 100 homens da tribo de Yazd. Ele se revoltou contra a tribo, né, a tribo de Yazd, e por vingança ele decidiu matar 100 homens da tribo de Yazd. Há uma outra versão da história que conta que um membro da tribo teria assassinado seu pai, né, e a tribo teria se recusado a aplicar a lei da vingança de sangue e fazer justiça. Que lei é essa? Havia um código de honra, então, e uma lei que dizia assim que não poderia se derramar sangue de um membro da tribo. Você não pode matar ninguém que pertence à tribo. Então, sangue dentro da tribo não pode ser derramado. E existe essa história, essa outra versão, dizendo que alguém da tribo matou o pai do Xanfara e por isso ele quis se vingar, né? Porque a pessoa que matou, ela não recebeu a devida justiça. Embora muitos estudiosos considerem que essa história teria surgido posteriormente para explicar o ódio do poeta à sua tribo, mas a história mais famosa, mais difundida, é de que ele teria sido levado cativo por outra tribo e aí depois foi reintegrado, só que num clã familiar que não era dele, não era da sua origem. Mas bem, seja como for, o poeta ele coloca o seu plano de vingança em ação, às vezes com a ajuda da própria tribo de Fam, aquela tribo que raptou ele, né, quando menino. Ele se junta a ela em alguns momentos para buscar essa vingança. E ao longo de sua jornada ele mata 98 homens da tribo de Yazd.
O melhor amigo de Shamfara era um outro poeta bandido chamado Tabata Charan, que pertencia à tribo de Fam. Então o poeta Shamfara, ele veio a morrer por volta do ano de 525, segundo a história oficial de sua morte, conta que ele foi morto em retaliação pelo assassinato de Haran ibn Jabir. Então, segundo o relato, o poeta ele foi emboscado à noite por Usaid, que era o irmão desse Haran, e os seus dois sobrinhos, né, os filhos de Haran, que o amarraram e o levaram para a tribo. No entanto, no momento da emboscada, tentando resistir à emboscada, o poeta então acaba matando mais um dos homens, somando 99 homens que ele havia matado, segundo o desejo da sua vingança. Ao chegar à tribo, houve uma discussão entre aqueles que desejavam a morte do poeta e aqueles que não concordavam, pois, apesar de tudo, ele era do mesmo sangue da tribo. Aí entra aquela lei que não se pode derramar sangue das pessoas da tribo, da mesma tribo. Então, seria proibido. Então, houve essa dissidência, esse desacordo. No meio dessa discussão, o próprio Usaid decepou uma das mãos do poeta e, ao perceberem que ele morreria, perguntaram onde ele queria ser enterrado, ao que o Shamfara respondeu, abre aspas, não me enterre, pois meu enterro é proibido a você, mas alegra-te, ó hiena, quando eles carregarem minha cabeça, e na minha cabeça está a maior parte de mim, e o resto de mim ficará abandonado no campo de batalha. Então não terei desejo de uma vida para me alegrar nas noites estagnadas, excomungado por meus crimes. Fecha aspas. Então o Shamfara ele morreu em decorrência da mão que foi decepada, pois ele sofre uma intensa hemorragia, ele perde muito sangue, então ele acabou sendo deixado ali mesmo para morrer. Como ele mesmo pediu que não queria ser enterrado, né, ele acabou morrendo ali no mesmo lugar, né, com a mão decepada e perdendo sangue, ele veio a desfalecer e a morrer. Certo dia, um dos homens de Yazd, ao passar diante do cadáver do poeta, né, que já estava em decomposição avançada, ao passar do lado então do cadáver do poeta, indignado, esse indivíduo, esse homem, ele fica com nojo e acaba dando uma cuspida no cadáver e chuta o rosto, né, do Shamfara. Só que no momento em que esse homem chuta o rosto do poeta, que está em decomposição, uma farpa de osso que estava escondido entre os restos de carne acaba penetrando no pé desse homem, que gera uma ferida que vai se agravando, né, se inflama rapidamente e acaba mortificando esse homem até matá-lo por infecção. Então, o homem acaba morrendo depois de ter chutado o rosto do poeta, porque entra uma farpa de osso no pé e acaba gerando uma ferida que leva ele à morte. Então, finalmente o Shamfara, mesmo depois de morto, ele acaba cumprindo a sua promessa de matar 100 homens de Yazd. Ele mata 99 homens quando vivo e depois de morto ele acaba matando, levando o 100º homem a óbito, né? E é uma história fantástica, mas é isso que se conta, tá? Bom, Lamiyat al-Arab. Esse é o poema mais famoso então do Shamfara, né? Que é o Lamiyat al-Arab, que é o poema dos árabes, e que foi responsável pela aura lendária do poeta como fora da lei. Um outro poema conhecido é o Ta'iyaya,
cuja autoria fora pouco contestada pelos estudiosos, né? Então, o prelúdio do poema é admirado pelos estudiosos, aqui na tradução do Charles James Liao. Então, o poema, esse Tai Yaya, ele começa assim: ai de mim, Umu Arm, endureceu o rosto e se esvoaçou e se foi. Ela não se despediu dos vizinhos, a que horas foi embora. Ela não nos avisou sobre o que pretendia, mas de repente os pescoços dos seus camelos se ergueram acima de nós enquanto avançavam em alta velocidade. Ela morava em meus olhos à tarde, à noite e ao amanhecer. E agora ela acabou com todas as coisas, e voou, e passou, e se foi. Ai do meu coração por Umaimá, e todos os meus anseios por ela. Sim, ela era o deleite da minha vida, e agora toda a sua alegria se foi. Então aqui trata-se de um belo exemplo, né, combinando elogios com arrependimento e o sofrimento pela perda do seu amor, da sua amada, né? Esse Arm, também chamada de Umaimá, né, seria essa moça. Bom, nos versos 15 e 18, o poeta ele descreve o seu bando de salteadores e seu estilo de vida. Diz assim: muitos bandos de combate, seus arcos vermelhos pelo uso, eu convoquei. Então está na linha 15. Depois ele explica como ele viaja para muito longe em seus ataques, abre aspas, para atacar o inimigo ou encontrar minha condenação, fecha aspas, está na linha 17. Depois ele vai seguir, chega no clímax, né, do poema que ocorre na linha 28, que diz assim: nós matamos um peregrino por um peregrino morto, um levando um animal ao sacrifício por um com o cabelo emaranhado, na mina onde as pedras são atiradas, no meio de peregrinos a gritar, fecha aspas. De acordo com o comentário de Al-Ambari, esta linha retrata Al-Shamfara matando Haram ibn Jabir, que seria supostamente o assassino de seu pai, tá? Seja histórica ou estritamente literária, a história é impressionante por sua violação dos tabus culturais, né? Então, matar um peregrino era uma abominação, embora, neste caso, o pai de Shamfara pareça ter sido morto durante uma peregrinação também. Como assim peregrino? Os árabes eles faziam as peregrinações aos lugares sagrados, e quando eles estavam em peregrinação, eles não poderiam ser mortos. Você matar um peregrino seria então uma espécie de abominação, era proibido. Poderia se matar em qualquer outra circunstância, mas na circunstância de peregrino, estar fazendo uma viagem para um lugar santo, um lugar considerado sagrado, não poderia então acontecer dessa pessoa ser morta. Outro poema, o Fa Yaya, encontra o poeta no topo de uma colina à noite, preparando-se para um ataque. Então Shamfara dá uma descrição detalhada de suas armas, especialmente seu arco e flechas, e também revela sua afeição por seus companheiros, tá? É comum nos poemas árabes, né, é comum que eles não tenham títulos. Então muitos críticos se referem aos poemas pela letra com que os versos rimam ou pelas palavras iniciais do poema. Por exemplo, o poema Lamiyaya al-Árabe é rimado com a letra Lam, que é o J, né? Corresponde ao nosso J. Da mesma forma que a Taiyaya rima em Ta, e o poema Fa Yaya rima em Fá.
Então, assim como o Xânfara, havia outros poetas fora da lei, né, os chamados suluques, né, os que não tinham tribo, entre eles o poeta Sulaik ibn Sulka, Amru ibn Barak e o amigo pessoal do Xânfara, como já foi dito, o Tabata Charan. Poetas que habitavam as montanhas e os lugares mais ermos e distantes do deserto, e em cuja poesia eles demonstravam o seu desprezo pelas tribos, né, pela vida tribal, uma vez que, no entender desses poetas, a tribo, representando o coletivo, limitava a liberdade do indivíduo, levando o indivíduo a se corromper moralmente. Então era preferível viver uma vida extremamente difícil e perigosa, fora da tribo, porém com a sua liberdade individual intacta, do que viver em segurança, protegido na tribo e ter que obedecer ao coletivo, né, às regras do coletivo que nem sempre eram justas ou favoráveis ao indivíduo. E essa ideia, né, está presente no poema dos Árabes de Xânfara. Então o poema dos Árabes já apontava para a decadência tribal dessa época, aludindo o vindouro Islã como um novo modelo de sociedade e uma espécie de saída dessa decadência. Há inclusive uma lenda que reza que o profeta Maomé teria elogiado o poema do Xânfara, dizendo assim, abre aspas, ensine o poema dos árabes aos seus filhos, ele lhes ensinará a moral elevada, fecha aspas. Claro que, por ser uma lenda, é muito contestado, mas alguns acreditam, pelo menos reza-se a lenda de que o próprio profeta Maomé teria elogiado e incentivado a leitura do poema do Xânfara, porque o poema acaba ensinando uma moral elevada, né? E é interessante que o Xânfara ele vem de um período de paganismo, de politeísmo, né? De encontro ao monoteísmo que foi aí instaurado pelo profeta Maomé. Bom, a poesia pré-islâmica, de modo geral, mas especialmente em Xânfara, é um reflexo do seu ambiente, tá? É uma poesia que, ao mesmo tempo, ela é rica em suas paisagens naturais, ela também é brutal, é árida, selvagem e rudimentar, mas que carrega em si a potência de nos mostrar a beleza, as belezas mais inusitadas dentro desse ambiente. Afinal, o homem se confunde com as próprias feras. São todos irmãos e se mistura com o próprio ambiente. Então é isso, pessoal. Eu quis aqui nesse vídeo falar um pouco da biografia, do contexto biográfico e histórico do poeta Al-Xânfara, né, o chamado Al-Xânfara, para no próximo vídeo e finalizando a série, né, dos poetas pré-islâmicos, eu quero então no próximo vídeo fazer uma leitura, eu pretendo fazer uma leitura do poema dos árabes, do Xânfara, mas uma leitura integral, né? Ler o poema por completo, que ele é um pouco extenso, e fazer algumas observações, apresentar algumas notas, algumas observações que já foram feitas pelo Alberto Mussa, pelo tradutor, né? Pelo tradutor dessa versão aqui. Embora a leitura que eu vou fazer é do Michel Sleiman. Então é essa tradução do Xânfara. É o mesmo poema, só que a tradução é diferente. Então eu quero trazer no próximo vídeo a leitura e alguns comentários, algumas notas do Alberto Mussa. Então é isso, pessoal. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like, comentário.
para ajudar na relevância do canal, né? Deixa aí a curtida e tudo mais. E aí a gente vai para o próximo vídeo e mais uma vez obrigado e um abraço.